Olá, meus alunos queridos do Projeto Carioca 2, do CFJK em Manguinhos. Espero que todos estejam bem na medida aí do possível, né? Dando continuidade às nossas atividades remotas, né? As nossas atividades online. Hoje nós vamos trabalhar a leitura e a interpretação de um texto que se encontra, né, em uma das unidades daquele material complementar de estudos que a Secretaria Municipal de Educação tem elaborado toda semana para vocês. E como eu disse, né, eu seleciono atividades desse material, algumas delas, né, para trabalhar diretamente com vocês. E na atividade de hoje, como vocês repararam, nós vamos trabalhar o tema da empatia. Vamos ler o texto sobre a empatia e depois vamos fazer os exercícios pedidos, tá? Eu vou colocar esse material, né, esses exercícios lá no nosso grupo do WhatsApp. Embora toda semana eu envie, né, a apostilazinha do material complementar, eu sempre destaco as atividades específicas que a gente trabalha. Então, também vou destacar vou enviar separadamente essa atividade lá para o nosso grupo, para vocês fazerem no caderno de português. Lembrando que não é preciso copiar nada, tá? Não precisa copiar o texto, não precisa copiar as perguntas. Vocês vão colocar a data da realização, leitura e interpretação do texto, empatia, e vão responder, tá bom? Agora, afinal de contas, o que é empatia? Vocês já devem ter ouvido essa palavra por aí, em algum lugar, né? Empatia é mais do que simpatia. O que é ser simpático? Ser simpático é você ser educado, é você ser gente boa, é você ser alto astral, né? É você tratar o seu colega bem, né? Você querer ser maneiro. Isso é ser simpático. Agora, ser empático, ter empatia, já é uma outra coisa, muito mais intensa, né? É algo muito mais profundo. O que é ter empatia? É se colocar no lugar do outro, é se sensibilizar com a dificuldade, com a luta, com a dor do outro, ou seja, da outra pessoa. Muitas das vezes, sem perceber, nós, ao invés de termos empatia, temos preconceitos, né? Sem querer a gente machuca a outra pessoa, né? Por exemplo, às vezes você tem um amigo na escola que ele é diferente, ele usa o cabelo diferente, ele tem um jeitão próprio de ser, né? Uma pessoa mais fechada, né? Mais na dela, de repente usa uns colares diferentes, e aí as pessoas já vão, né, zombando, ou esquisitão, ou cabeludão, né, zomba dos colegas ou do colega, né, e sem querer você acaba humilhando aquela pessoa, você acaba deixando aquela pessoa chateada, né, você não está sendo empático, você está sendo perverso, você está sendo cruel, né? Você está sendo desrespeitoso. Então, empatia é você tentar se colocar no lugar do outro. Mas, poxa, por que esse meu colega é tão calado? Por que ele fica só na dele? Por que ele não conversa? Por que ele não faz amizades? Poxa, vamos tentar se aproximar dele, né? Vamos tentar entender. Será que ele não está precisando de ajuda? Quando você se importa com a outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa que você nem tenha muita amizade, nem tenha muito conhecimento, isso é ter empatia, é se importar com o outro, né? Por exemplo, a gente está vivendo esse momento muito difícil na nossa cidade, na nossa comunidade, por conta dessa epidemia aí da doença, do coronavírus. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas que trabalhavam vendendo coisas na rua diminuíram, né, os seus recursos, a sua renda.
Então, aquelas pessoas que têm um pouquinho mais, que de repente tem uma renda fixa, né? Ela vê um vizinho passando necessidade, ela até não é amigo de ficar dentro da casa do vizinho, mas ela vê que aquele vizinho está passando dificuldade, que ele está sem comida em casa, que está faltando um mantimento, está faltando uma carne, está faltando um feijão, está faltando um arroz. Então aquela pessoa, poxa, peraí, graças a Deus eu não está faltando para mim, mas está faltando para o meu vizinho. Então eu vou no mercado, eu faço uma pequena comprazinha, eu compro algumas coisas básicas, eu dou para o meu vizinho, né? Aqui, vizinho, para dar uma força aí para você. Isso é empatia, ou seja, você se colocou no lugar do seu vizinho, que estava passando dificuldade, que estava, né, passando necessidade. Então, empatia é quando a gente não julga, a gente não acusa. Ah, tá vendo? Tá passando fome porque é relaxado, é malandro, não gosta de trabalhar. A gente não sabe a vida das pessoas, o que as pessoas enfrentam, as lutas que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Concordam comigo? Então, não devemos julgar, devemos tentar se colocar no lugar das outras pessoas, né? E tentar ajudar. E se você não puder ajudar, pelo menos respeita, né? Respeitando, a gente já tem uma grande coisa, né? Então, vamos ler aqui o texto sobre a empatia para a gente entender o texto e poder responder as questões, né? Vamos lá. As pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas pouco se esforçam para ser empáticas. E algumas talvez nem saibam o que o termo significa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, compreendê-lo emocionalmente. Vai muito além de identificação. Podemos até não sintonizar com alguém, mas nada impede que entendamos as razões pelas quais ele se comporta de determinado jeito, o que o faz sofrer, os direitos que ele tem. Nada impede, desculpe, foi força de expressão. O narcisismo, por exemplo, impede a empatia. O que é o narcisismo? É uma vaidade exagerada, é aquela pessoa que acha que só ela é a melhor, só ela tem a razão, só ela é bonita, só ela é a maneira, só ela é querida e que todo mundo é inferior a ela. Tem gente que pensa assim, que acha que ela é melhor e o resto não vale nada. Pessoas que têm esse pensamento dificilmente vão ter empatia, porque ela acha que ela é o centro do mundo, o centro do universo. Tudo tem que ser da maneira que ela quer. Só as coisas dela são válidas. Então ela vai ter dificuldade para se colocar no lugar da outra pessoa e se sensibilizar, não é, com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade da outra pessoa, né? Então olha lá. Ele, né, essa pessoa narcisista, se retroalimenta de aplausos, elogios, concordâncias e assim vai erguendo uma parede que o blinda contra qualquer sentimento que não lhe diga respeito. Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltam para essa agressão gravíssima. Se pisarem no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. Afora o narcisismo, existe outro impedimento para a empatia, que é a ignorância. Pessoas que não circulam, que não possuem amigos, que não se informam, não leem, enfim, pessoas que não abrem seus horizontes, tornam-se preconceituosas e mantêm-se na estreiteza da sua existência. Qualquer estranho que possua hábitos diferentes será criticado em vez de respeitado. Os ignorantes têm medo do desconhecido. Ou seja, o texto está nos dizendo que existem duas características que impedem as pessoas de ter empatia, que impedem as pessoas de se colocar no lugar do outro, de respeitar o outro. Que características são essas? O narcisismo,
que é aquela pessoa muito vaidosa, que se acha melhor do que os outros, e a ignorância. O que é ignorância? A ignorância é quem é barraqueiro? Não, não é só quem é barraqueiro, não é ignorância de falar de forma ignorante, é ignorância de falta de conhecimento mesmo. É aquela pessoa que não procura ler um jornal, não procura assistir uma televisão, ela nunca leu um livro, ela não se informa sobre nada. Então ela acha que apenas a visão dela das coisas é a certa. Apenas a maneira dela fazer as coisas é a certa. Então, se alguém é diferente dela, se alguém tem uma crença diferente dela, se alguém tem uma orientação sexual diferente da dela, ela já taca as pedras, ela já é violenta, né? Ela já oprime, ela fala com preconceito. Então, gente, vamos prestar atenção, porque no fundo, por mais que nós sejamos diferentes, todos nós somos seres humanos, pessoal, e todos nós merecemos respeito, não importa quem seja, né? E aí o texto conclui, né? Eu pulei aqui alguns trechinhos e estou lendo os centrais para que vocês depois leiam com calma. Ninguém espera que você e eu passemos a agir como heróis ou santos, apenas que tenhamos consciência de que só desenvolvendo a empatia é que se cria uma corrente de acertos e de responsabilidade. Colocar-se no lugar do outro não é uma simples gentileza que se faz, é a solução para sairmos dessa barbárie disfarçada e sermos uma sociedade civilizada de fato. O que é a barbárie? Barbárie é o caos, é a destruição, é a violência, é a falta de humanidade, é a falta de amor pelo próximo. Então o texto está dizendo que a única maneira da gente melhorar o lugar em que vivemos, a comunidade em que vivemos, a nossa escola, a nossa turma, mesmo a nossa casa, é tendo empatia, ou seja, respeitando e não julgando, tentando se colocar no lugar da outra pessoa. Importante isso, né? Importante a gente pensar sobre isso, porque sem querer a gente está sempre julgando as pessoas, sempre apontando o dedo para as pessoas, né? E a gente nem percebe o quanto isso pode ferir, o quanto isso pode machucar, magoar a pessoa ou as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Bem, então nós lemos o texto, empatia. Agora, com base no texto, vocês vão responder às questões pedidas. Repare que aqui nesse quadradinho azul há um pedido de produção textual, uma redaçãozinha que vocês vão fazer. Na verdade, um pequeno parágrafo, é só um parágrafo, algumas linhas, 4, 5 linhas. Olha só. Escreva um parágrafo bem estruturado, respondendo à questão: por que a empatia é tão importante na nossa sociedade? Lembre-se de usar adequadamente a pontuação e os elementos de ligação, né? Ou seja, o que são os elementos de ligação? Palavrinhas que ligam, né? Por exemplo, eu digo assim, hoje o mundo tem muita violência. Por outro lado, ainda existem pessoas muito boas. Então, por outro lado, é uma expressãozinha de ligação, que está ligando as frases, né? Existe muita violência, mas ainda existe gente boa, né? Palavrinhas de ligação são palavrinhas que ligam as ideias no texto, né? Termos, expressões que ligam as ideias no texto. Então, vocês vão escrever um parágrafo, né? 4 a 5 linhas, respondendo essa pergunta: por que a empatia é tão importante? Por que ter empatia é importante no nosso dia a dia, na vida da gente, na escola, no bairro, na comunidade, né? Se colocar no lugar do outro, respeitar, ter solidariedade. Por que essas coisas são importantes? Por que essas coisas melhoram o nosso dia a dia e melhoram a nossa vida? Entenderam? Pessoal, desejo a vocês aí tudo de bom, muita força para nós e que a gente possa seguir em frente e superar todas as adversidades. Até a próxima!